45. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos. Mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho do que tenho andado. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas ovelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, que significa o Deus de Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute, que significa carvalho de pranto. Apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o, e disse-lhe: O teu nome é Jacó? Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o Senhor o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e à tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalhado em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o nome Benoni, que significa filho de minha dor. Mas o seu pai chamou Benjamim, que significa filho da destra. Assim morreu Raquel e foi sepultada caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel
e estendeu a sua tenda além de Migdal Eder, que significa Torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube-o. E eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, e Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel, José e Benjamim, e os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Neste capítulo, vemos que Deus pede para Jacó edificar um altar em Betel. E a atitude de Jacó é que nos faz refletir nos dias de hoje. A atitude dele foi: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Hoje temos a necessidade de purificação, pois sabemos que no Novo Testamento está escrito: sem santificação ninguém verá a Deus. Mudai as vestes, ou seja, quebrantar, buscar o arrependimento e pedir para Deus mudar o nosso coração. E desta forma devemos tirar toda a forma de Deus, quer seja Baal, por poste ídolos ou balaíns, quer seja o orgulho, quer seja a avareza, e toda sorte, ou quer seja um filho, uma filha, um carro, uma casa, um computador, ou que você de repente passa mais tempo com ele do que na presença de Deus. Ou agora, se você usa ele para buscar Deus, há de se refletir, mas também tudo tem limite, portanto, vigia. Aqui vemos que o próprio Deus confirma a mudança do nome de Jacó para Israel. Isto depois que Israel tomou a atitude de tirar os deuses estranhos que há no meio dele. Portanto, um dos pontos em que vemos que Brasil é o Israel espiritual de Deus é que no momento em que a nação tomar a atitude, a liderança eclesiástica na nação, tomar a atitude junto com o governo de tirar os postes ídolos dentro do meio da terra ou dos montes e montanhas na terra, com certeza Deus fará derramar a chuva tardia que tem prometido em sua palavra, em Jeremias 5:24, Joel 2:15 a 17, verso 28, no 31b, em Isaías no capítulo 58, versos 12 e 13, bem como em 61, de 1 a 4, além de dezenas de outros versículos que vemos na concordância desta promessa para nossa nação, deste festival de promessas para nossa nação. Capítulo 36. Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filho de Ismael, irmã de Naibote, e Ada teve de Esaú a Elifas e Bezemate,
teve a Reu. Oholibama teve a Jeús, e Jalão, e Corá, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas da sua casa, e gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentar por causa do seu gado. Porquanto Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifas, filho de Ada, mulher de Esaú; Reu, filho de Besemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifas foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. E Tina era concubina de Elifas, filho de Esaú, e teve de Elifas Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reu: Naate, Zerá, Samá e Minzá. Estes foram os filhos de Besemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifas, o primogênito de Esaú. Foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reu, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zera, o príncipe Samá, o príncipe Missá. Estes são os príncipes de Reu, na terra de Edom. Estes são os filhos de Besamate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. E estes são os príncipes de Oholibama, filha de Aná e mulher de Esaú. E estes são os filhos de Esaú, e estes são os príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ore e Omã. E a irmã de Lotã era Tima. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manate e Ebal, Sefô e Onã. Estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Gibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Oholibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dison: Endã, Esbã, Itrã, Quenrã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zafvã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe de Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon,
o príncipe Ezer, o príncipe de Zan. Estes são os príncipes de Oreus, segundo os príncipes na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Usão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Haddad, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Rabote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquinor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquinor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da cidade foi Paú. E o nome da sua mulher foi Metabel, filha de Matred, filha de Mesabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tima, o príncipe Alva, o príncipe Jetete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Madiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as habitações da terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Vemos nesse capítulo que Deus deu a prosperidade a Esaú, e este teve príncipes que reinaram na terra. Historicamente, devemos analisar que terra é essa, pois vemos hoje em Israel a Palestina ocupando partes do território de Israel. E, com certeza, com esse plano de leitura, Deus está me dando maior discernimento do que as leituras anteriores. Com isso, tenho aprendido e me esforçado muito, não somente em aprender, mas também em falar do amor de Deus e de coisas que o Espírito de Yeshua HaMashiach tem mostrado e revelado a este simples servo do Deus Altíssimo. Capítulo 37. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este José com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores para José, ou seja, e fez uma túnica colorida para José. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho
que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhastes? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai e vê como teus irmãos e como está o rebanho, e vê e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou-o um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Disse-me: Peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que seu pai lhe dera e que ele trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então disse Judá a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Morte, que significa o seu sangue. Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova,
Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente despedaçando José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus ombros e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, seu consolo e disse: na verdade, como choro hei de descer ao meu filho até à sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, que significa ou oficial de Faraó, capitão da guarda. Neste capítulo, vemos que José era um sonhador mor, ou seja, ele, apesar de sonhar, de ter seus sonhos, ele não escondia os seus sonhos de seus irmãos. Por isso, seus irmãos o invejavam. E um dos motivos também que eles iravam contra ele é que ele levava para seu pai não somente a boa notícia, mas também a má fama dos irmãos deles. Por isso o odiavam e tinham ciúmes pela questão de seu pai o amar mais do que a eles. Vemos que Jacó deu uma túnica colorida a José e este segredo ainda estudamos em nossos dias de hoje. Os judeus messiânicos têm alguns estudos acerca disso, bem como a própria maçonaria e as seitas ocultas fazem não somente estudos sobre isso, mas como eles mapeiam a descendência de José espalhada por toda a terra. Na interpretação do sonho, veremos cumprir nos próximos capítulos, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Capítulo 38. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. E disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também estes com os seus irmãos,
Assim foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das ovelhas em Tima, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tina a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de si as suas vestes da sua viuvez e cobriu-se com véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes, que significa porta de Enaim, que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que ela era sua nora. E ela disse: Que darás para que entras a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu lenço, que significa cordões, lenço, cordões, e o cajado que está em tua mão, o que ele lhe deu. E entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Edulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou os homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste? E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? E conheceu-os Judá, e disse: Mais justa é do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu que, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que o seu irmão, e ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Neste capítulo vemos que Judá, após ter seus 2 filhos que foram maus aos olhos do Senhor, mortos, tentou suscitar herança à sua nora,
Contudo, este desleal a ela, ao que foi pego em uma cilada pela própria nora, tendo esta 2 filhos do próprio Judá. E vemos também que os judeus parece que mantiveram tradição acerca disso, pois, morto um dos filhos, a viúva se casava com o outro para suscitar semente ao primeiro. Contudo, tentaram Jesus acerca disso, a respeito da ressurreição, lá na vida eterna, com qual daqueles a mulher ficaria. Porém, Jesus disse: não se darão em casamento, não se casarão. Seremos como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. A respeito do sexo dos anjos, vemos que, pela própria boca de Jesus, que não há relacionamento íntimo, pois são espírito que se materializam em carne. Portanto, é justo dizer que pode haver anjo do sexo feminino, contudo, não há relação sexual. Da mesma sorte que poderemos reconhecer uns aos outros, pois na transfiguração, Jesus transfigurou-se claramente com Elias e Moisés, e os discípulos não tiveram conhecimento deles em carne, souberam identificar que eram Moisés e Elias. Portanto, se Deus fará assim conosco, homem e mulher, reconhecer um ao outro no céu, portanto, sem haver relações sexuais, e que somos como os anjos. E se somos como os anjos, por que não admitir que exista anjo do sexo feminino? Como fala lá em Daniel no capítulo 10, uma como semelhança dos homens. Shalom, Adonai, e até a próxima.